Olá pessoal, olá para você que acompanha as redes sociais do canal Ideal. Hoje eu vim para um pouquinho diferente aqui, né, para ter um bate-papo aqui com o Éder Mores para falar sobre um assunto bem importante, que é sobre oratória. Hoje em dia, quem não sabe se comunicar já sai perdendo, né, Éder? Boa tarde para você. E já vamos ser direto e reto, né? Conta um pouquinho para nós por que é tão importante ser tão bom na oratória, saber se comunicar hoje em dia. Olá você, Ali, olá todo mundo que está acompanhando a gente aí nessa conversa. Olha, mais do que nunca, se comunicar bem se tornou fundamental. A gente tem as redes sociais hoje aí que abrem a possibilidade de qualquer profissional, independente da área, se posicionar de uma forma diferenciada e construir uma autoridade. Então eu vejo que o principal ganho de quem consegue falar, se expressar, se comunicar bem é relacionado a isso. Eu sou um bom profissional da contabilidade e a partir do meu discurso, da forma como eu consigo me posicionar nas redes sociais, gravando um vídeo, fazendo material para stories, para reels, seja lá o que for, dessa forma você consegue construir uma autoridade, uma referência e ser um profissional mais bem avaliado. Então eu considero que é um momento chave, é um momento importante. Até em função disso, eu decidi, em função do meu trabalho também com a comunicação há 17 anos, a trabalhar também a mentoria, a conversar mais direcionado com algumas pessoas que tenham interesse em desenvolver essa parte da comunicação, porque o momento pede. São muitas pessoas que às vezes nós vamos gravar algum material aqui pelo canal Ideal, ou que mesmo precisam fazer algum tipo de discurso e que tem uma certa dificuldade em se comunicar, em se expressar, e aí a gente consegue ajudar nessa construção com algumas técnicas, com alguns direcionamentos para que essa pessoa sinta mais confiança e possa se expressar de uma forma melhor. Mas o fato é preciso praticar, é preciso desenvolver isso ainda mais em um momento como esse de redes sociais, em que o movimento no meio online é muito forte. E pegando um gancho um pouquinho do que você comentou, até pouco tempo atrás se pensava, que precisava se comunicar bem, falar bem, quem trabalha com comunicação, e hoje em dia não, como você comentou com as redes sociais, se você consegue se comunicar com o teu público, principalmente nesse meio, você sai na frente. Com toda certeza, porque você se posiciona. Vamos pensar no seguinte fato. Você tem lá dois profissionais da engenharia. Vamos colocar áreas em que não é muito comum as pessoas gostarem de aparecer, gravar vídeos e tudo mais. Mas um desses profissionais, ele acaba gravando mais materiais para as redes sociais, aparece um pouco mais. E o outro profissional, ele tem um trabalho equivalente, parecido, quem sabe até um pouco melhor desse outro que grava vídeos, que aparece mais. Só que pelo fato de ele não gravar esses materiais, pelo fato de ele não aparecer na internet, ele acaba fechando menos vendas, fechando menos projetos. Por quê? Porque esse que grava vídeo, esse que aparece, ele se torna um profissional com uma referência. A lembrança de marca, a lembrança do nome dele é muito maior. Ele tem um impacto. E hoje a gente tem essa percepção muito fácil. Às vezes você tem aquele amigo que fica sumido da rede social por um tempo e aí você manda aquela mensagem: ô, fulano de tal, o que aconteceu? Morreu? Te prenderam? Então, a percepção é essa. Se você não está na rede social, se você não está gravando, se você não está se posicionando e se comunicando bem, às vezes nós temos a impressão de que essa pessoa está com algum problema, está com alguma situação. Então você pode usar o inverso disso. Não quero dizer aqui que tem que gravar vídeo todo dia, que tem que se expor o tempo inteiro, mas ser estratégico e aparecer, porque você vai com certeza ter uma construção no decorrer do tempo. Não acontece do dia para a noite, mas no decorrer do tempo você vai conseguir ter uma marca, um nome muito mais forte e ser lembrado pelas pessoas. Que no final é isso que a gente precisa. Independente da área que você trabalha, você quer ser lembrado de forma positiva e como uma referência. É dessa forma que eu vejo que a comunicação realmente pode impactar qualquer profissão. E tem também, como você comentou, as pessoas que não gostam de gravar, as pessoas que têm medo de falar em público e, consequentemente, têm medo de gravar, tem um receio, um tabu. Como é que esse pessoal pode trabalhar um pouquinho mais para vencer esses tabus e começar a falar em público, começar a gravar? Bom, a primeira questão para quem tem muito medo de gravar um vídeo é começar a gravar vídeo. Não tem o que fazer, não tem outra escapatória. Então, a prática ela vai fazer você se desenvolver e tornar esse processo natural. Nós trabalhamos com comunicação, gravamos materiais praticamente todos os dias e existem aqueles momentos que a gente realmente fica um pouquinho mais nervoso por uma situação ou outra, faz parte do processo. Imagina quem não grava isso. Então é normal ter esse nervosismo, é normal sentir esse frio na barriga, mas com o passar do tempo isso se torna mais natural.
né? Você vai gravar um vídeo muitas vezes na mesma pegada que você estaria conversando com uma pessoa. E isso torna a comunicação mais natural, você consegue passar mais confiança e ser mais assertivo. Então o primeiro ponto é: comece a gravar, não necessariamente para postar. Eu vou começar a gravar alguns vídeos, vou me assistir, vou mostrar para algumas pessoas e a partir disso eu vou sentindo um pouco mais de confiança e começo a fazer as publicações. Pega um feedback, melhora em algum aspecto. E uma coisa que eu sempre comento bastante com as pessoas é tentar colher um feedback mais sincero, porque às vezes as pessoas gravam um vídeo, eles têm esse receio e aí vão gravar o vídeo, chega para mostrar para ele e diz assim: olha só o vídeo que eu gravei aqui, chega empolgado. E aí às vezes a pessoa, ela fica com receio de dar aquele feedback: olha, você falou, tá muito sério, faltou um pouquinho de expressão, parece que falta energia. A pessoa fica com receio de dar uma dica sincera, de dar um feedback sincero. Então a minha sugestão é sempre pedir num formato diferente, fazer uma pergunta: olha só, olha, o que eu posso melhorar nesse vídeo? Que aí você já estimula a pessoa a te dar algum tipo de dica. E aí ter essas pessoas na tua rede de contato vai fazer com que você possa evoluir com o passar do tempo. Vai fazer com que você possa realmente desenvolver essa habilidade. Eu tenho certeza que a prática ela vai te levar para um outro patamar. Então, tem medo de fazer? Faça da mesma forma. Gradativamente você vai desenvolver e vai se comunicar bem melhor. Já veio uma dica aí, né, de como começar a perder esse medo. Conta um pouquinho para nós, Éder, então, quais seriam assim os principais pilares de uma boa apresentação, uma boa comunicação, para essas pessoas que estão pensando se vai começar a gravar, vai começar, ou até para conversar com o público em si, né? Conta um pouquinho para nós quais são esses principais pontos. Um aspecto que eu considero muito importante é que algo, inclusive, que eu recebi como um feedback negativo no passado é a questão da energia. Em vários momentos que eu ia gravar um material, ia apresentar, falar alguma coisa, eu tinha uma preocupação em passar uma postura mais séria. E esse passar um tom mais sério, mais formal, eu me comunicava com menos energia do que deveria. Então eu vejo que esse é um ponto muito importante. O que eu falo para as pessoas? Quando você vai gravar um vídeo, vai se apresentar num palco, vai ter um discurso, um momento de palavra mesmo, tenta colocar um pouquinho mais de energia, sobe um pouquinho mais o tom daquele momento que você fala normalmente. No dia a dia eu falo nesse tom, esse é o meu volume, digamos, para falar de uma forma mais simples. Mas na hora em que você vai se apresentar, sobe um pouquinho esse tom, fala com um pouquinho mais de energia. Tenha o cuidado para ser objetivo também, para tentar construir essa informação de forma clara. Se você consegue se preparar antes, melhor. Se você não conseguir, tenta colocar mentalmente alguns tópicos que são importantes para você fazer essa apresentação e a partir daí você vai falando sobre isso. Mas sempre tenta pensar que a pessoa que vai estar ouvindo pode ser que ela não entenda nada a respeito daquela área, a respeito daquele assunto. Então, colocar energia, ter clareza na informação na hora que você vai transmitir isso, com certeza impacta bastante. Ter essa preocupação com o feedback, em receber essa informação, porque às vezes você acha que está colocando de forma super clara, as pessoas não estão compreendendo. Então é importante você ter esse questionamento, mas ao mesmo tempo assim, recebi uma enxurrada de feedback negativo. Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo. Não se apega a isso para parar, para dizer assim, olha, então eu não tenho capacidade nenhuma. Se retrair. Isso, para se retrair. Pega isso para você evoluir com base nesses pontos apresentados, porque se você olhar, todo mundo tem aspectos para desenvolver. A gente trabalha há tanto tempo com comunicação, eu tenho ainda vícios de linguagem, tem vários pontos que preciso melhorar, que preciso desenvolver, e a parte que é importante para a gente conseguir melhorar também é se assistir. Tem muitas pessoas que gravam os materiais, não posso nem ouvir minha voz, eu não me suporto, não quero ver. E um ponto importante, outra dica fundamental, é você parar e se analisar. Olhar para a forma como você se comunica. Às vezes eu fico algum período sem assistir os meus próprios materiais de uma forma um pouco mais crítica e aí eu percebo que eu estou colocando palavras aí no meio que não deveriam estar, ou falando de uma forma que eu não deveria falar. Então é importante você ter esse olhar crítico também para melhorar, fazer com que a sua comunicação seja um pouco mais eficiente. Ter esse feedback, ter esse olhar um pouco mais crítico, com certeza ajuda bastante. E a partir dessas dicas também, quais são os principais erros que o pessoal comete? Você estava comentando até dessa parte dessa comunicação mais séria, né, mais engessada, assim. Quais são os principais erros, então, que o pessoal comete que pode ter essa falha de comunicação, que a outra pessoa não entende o que você quer passar? Sim, eu vejo que uma forma muito fácil de você desconectar a pessoa
do seu discurso é falar baixo. O primeiro ponto é esse, a pessoa aquela que vai começar a falar qualquer coisa, vai fazer uma apresentação, sobe num palco e já começa falando um pouquinho mais baixo, mais retraído, é muito fácil de você perceber as pessoas dispersando. E na rede social o que vai acontecer? A pessoa vai pular o vídeo, vai passar o vídeo. Então, ao contrário da energia que a gente fala de colocar, quem começa falando de uma forma um pouquinho mais baixa, mais retraída, com certeza vai desconectar as pessoas. Esse é um erro bem comum e clássico. Outro ponto é que as pessoas utilizam termos técnicos para falar da área, às vezes em demasia, né, colocando um excesso, né, de termos técnicos para parecer um pouco mais inteligente, e isso acaba afastando também as pessoas que estão com um interesse inicial no assunto e aí se afastam, né, porque tem uma linguagem técnica muito pesada, não é algo convidativo. E eu vejo que a expressão também é algo fundamental para fazer com que as pessoas tenham interesse pelo assunto, porque às vezes aquela pessoa que fala de uma forma muito linear, não tem nenhum tipo de expressão no rosto, tudo isso torna muito mecânico, né? Parece que é a inteligência artificial que gravou o material, agora a gente consegue ter essa percepção. Eu acredito que a inteligência artificial, dentro de pouco tempo, vai evoluir de uma forma que a gente vai ter muita dificuldade realmente em reconhecer isso. Mas nós precisamos usar essas características humanas a nosso favor. Então, essa variação da forma como você fala, as expressões, tudo isso é bem importante. Então, se você tem uma preocupação em passar uma imagem muito séria, muito fechada, ou às vezes, esse é o meu perfil, ok. Mas mesmo assim você consegue colocar um pouco mais de energia na fala. Se você quer se posicionar de uma forma mais firme, trabalha isso também na sua expressão, faz com que as pessoas se sintam mais interessadas por aquilo que você está falando. E ao mesmo tempo, assim, um erro muito comum que eu vejo é as pessoas esticarem, tentarem trabalhar aquele assunto que ele pode ser mais objetivo. Às vezes você consegue resumir ele em 1 minuto e a pessoa quer complementar, quer colocar acessórios aí no meio que são desnecessários. Então são pontos que são erros comuns assim de você observar, seja num discurso ou mesmo na hora de gravar um vídeo. E você, né, que está há tanto tempo nessa parte da comunicação, agora também como mentor de oratória, Éder, o que tu acha que tem aquelas pessoas que falam, não, eu não nasci para isso, eu não nasci para fazer isso, eu não sei falar em público, eu não sei gravar vídeo. Você acha que realmente isso pode acontecer ou as pessoas não, podem aprender, podem se desenvolver nesse meio? Com certeza podem se desenvolver. Eu, para você ter uma noção, quando era criança, era uma criança tímida. Eu tinha bastante dificuldade em me comunicar com outras pessoas, na sala de aula. E aí, o que fez com que eu me desenvolvesse nesse aspecto? Que eu fosse provocado e tivesse a oportunidade de apresentar um trabalho, depois disso apresentar um cerimonial na escola com mais pessoas. Eu fui sendo provocado e essa escala foi subindo. E eu fui gostando desse desafio. Mas eu tinha dificuldade em me comunicar, eu tinha muito receio, eu tinha vergonha. E a partir dessa prática, a partir das experiências que eu fui vivendo, eu fui gostando. Errei com toda certeza, e aí vai muito dessa primeira experiência. Às vezes, na primeira vez que a pessoa sobe no palco para conversar com uma plateia um pouco maior, aconteceu alguma coisa e isso traumatizou a pessoa, e ela desiste. Então, eu acredito que sim, é possível desenvolver, que é algo treinável que você pode fazer. Agora, o que eu considero muito importante também é, não adianta você estudar, você ver vídeos, ler alguns livros, acompanhar um processo, por exemplo, até mesmo de mentoria, e você parar no meio do caminho. Porque é a mesma história de você quer ser um jogador de futebol, aí você assiste o vídeo para entender qual que é a técnica, qual que é o movimento para bater na bola. Mas você não treina isso, não vai adiantar. Então você precisa colocar em prática, você precisa trabalhar isso com frequência, ser algo constante. Não é algo para você transformar em um mês, não é algo para transformar em uma semana. Você precisa ter um trabalho constante e aí sim vai desenvolver. Mas eu tenho certeza, tenho plena convicção que todas as pessoas têm capacidade de desenvolver a comunicação. Algumas são questões mais técnicas direcionadas, outras estão muito ligadas à questão psicológica, à parte emocional. Porque é o emocional que vai fazer com que você tenha um nervosismo e aí vem aquele branco. É o emocional que vai fazer você gaguejar, vai fazer você ficar disperso, às vezes não conseguir construir aquela linha de raciocínio que você estava imaginando. Então, são fatores variados, mas todos eu vou trabalhar com um psicólogo, eu vou trabalhar com uma pessoa que vai me ajudar na parte técnica, mas todos têm a capacidade de se comunicar melhor
sem dúvida nenhuma. E você até deu uma pincelada antes ali, né, sobre a importância de você se preparar, de você saber, as pessoas já sabem sobre o assunto que elas vão falar, mas ter isso de forma mais clara, mais objetiva. Então conta um pouquinho para nós, reforçar, né, essa importância de quando você vai gravar um vídeo, vai falar em público, você saber do que você está falando, você ensaiar antes. A construção do roteiro, por exemplo, que a gente vê, ela é crucial, falando especificamente da parte do vídeo. Então eu vou fazer um tema aqui aleatório e aí eu vou improvisar, vamos ver o que vai sair. Ok, tem pessoas que têm essa facilidade, mas de forma geral, quando a gente consegue ao menos estruturar em tópicos a nossa ideia, olha, hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado à nutrição, à saúde, e dentro de nutrição a gente vai trabalhar 3 informações principais. Se você já conseguir elencar esses tópicos, você não precisa escrever todo o texto, porque talvez vai ficar até mecânico, meio que decorado, você vai tentar seguir aquilo. Mas isso com certeza ajuda muito a você ter clareza, a ter mais objetividade. Então se preparar de uma forma mínima possível já vai ajudar bastante. Isso vale também para um discurso, porque, por exemplo, você sabe que vai precisar representar a sua empresa em uma conferência e vai falar sobre tal tópico. Você pode estruturar algo pontual e se preparar mentalmente, repetir algumas vezes, até gravar um vídeo ou gravar o áudio para você perceber a forma como você está falando sobre aquele assunto. Então, se você tem esse tempo prévio, usa para se preparar. Eu lembro que uma das primeiras apresentações assim, mais desafiadoras que eu fiz foi na época do ensino médio. Nós fomos convidados a ter um dia de parlamentar na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E aí nós tínhamos um tempo, um discurso de aproximadamente 5 minutos para fazer. Eu gravei, na época ainda tinha o MP4, que fazia a gravação do áudio também. Eu gravei o áudio, eu ficava ouvindo aquele áudio enquanto eu ia para Florianópolis para decorar, para lembrar das partes que eu queria falar, para não esquecer de nada. Mas eu ensaiei, eu treinei muitas e muitas vezes para que aquilo fosse algo natural. Hoje eu faria de uma forma diferente daquela época, mas o que eu posso aproveitar daquela experiência? A repetição. Eu fiz aquilo muitas vezes e consegui fazer uma boa apresentação. Hoje eu repetiria parte do processo, mas não tentaria seguir aquele texto decorado como eu fiz na época. Porque se você tenta decorar o texto, pode ser que na hora, por algum motivo, você foge um pouco daquela tua fala e aí você se perde, você sente aquela insegurança batendo e aí foi embora. A tua apresentação, dificilmente você consegue contornar ou tem uma dificuldade maior de contornar. Então eu vejo que essa preparação, ter esse tempo do ensaio, ele é fundamental para você se sentir mais seguro na hora de se apresentar e vai ajudar a ter um resultado mais positivo também. Agora que a gente já reforçou bem, né, a importância de se comunicar bem, da oratória, para a gente finalizar, com chave de ouro, deixa para nós algumas dicas, então, para quem quer melhorar a sua oratória, quer melhorar a sua comunicação com o seu público, tanto presencialmente, em palestras e afins, quanto nas redes sociais. Bom, primeiro, gente, percam um medo. É importante começar. Seja da forma como for, eu vou gravar alguns materiais aqui com o celular, mas comecem. Olhem para referências, pessoas que você entende que se comunicam bem e peguem os principais pontos. Essa pessoa, você gosta de assistir ela por quê? Porque ela fala sorrindo, porque ela se expressa bem, porque ela tem energia na comunicação. Pegue algumas referências para que você possa se inspirar também. Grave esses materiais, assista, peça esse feedback sincero para as pessoas para você entender se está tendo algum tipo de evolução. Mantenha uma constância, faça, se possível, uma agenda. Olha, eu vou gravar um vídeo por semana. Esse é o meu objetivo. Não, eu consigo gravar só a cada 15 dias. Mas tenha essa constância e tenha paciência para você conseguir colher os resultados. Porque eu repito, não adianta você imaginar que em uma semana, em um mês, você vai transformar a sua comunicação. Você pode fazer ela evoluir e ficar mais preparado. Mas você não vai transformar a sua comunicação num prazo tão curto como esse, senão seria muito fácil e seria muito bom. Então é um processo que leva tempo. Então, com essa base, com essa sequência, você já sai na frente de muitas pessoas, de muitos profissionais. E se preocupe em construir conteúdo, em estruturar um roteiro, em falar de forma clara, objetiva e crie desafios para que você possa falar. Você sabe que vai ter um evento na sua área? Se ofereça para falar sobre aquele assunto. Você sabe que um veículo de comunicação está demandando uma entrevista sobre determinado tema? Provoque esse veículo de comunicação para que você possa falar e também apareça.
Então, essas experiências práticas, esse dia a dia, vai fazer com que você naturalmente desenvolva, que você melhore a sua comunicação. Porque se você se esconder, talvez aquele profissional que nem atende da forma como você atende, que não tem uma entrega tão boa quanto a sua, se destaque mais do que você. Então, o desafio é esse. É que você não fique aí escondido, não fique com medo de mostrar o potencial que você tem. E olha, a gente nunca está 100% pronto. Então não adianta você dizer assim, eu vou esperar fazer mais uma pós-graduação para aí sim eu me posicionar como uma referência. Você já pode começar a se posicionar dessa forma e ao longo do tempo você só vai agregando. Então não deixa para fazer amanhã, começa essa organização hoje para você realmente ser um profissional de destaque. Dicas realmente valiosas, uma pincelada, né? E eu gostaria que você deixasse para o pessoal, então, a provocação de quem quer saber mais, quem quer melhorar a sua comunicação, para o pessoal entrar em contato, para deixar essa provocação, porque aqui nós demos algumas dicas, mas tem assunto para muito mais tempo. Com certeza, eu vejo que assim, esse processo de mentoria que a gente oferece também hoje, ele é muito voltado para quê? Para otimizar o tempo da pessoa, porque a partir do momento que você recebe dicas mais gerais, às vezes você não entende que aquilo é para você, então você acaba não absorvendo. Quando é algo mais direcionado, específico, a chance de você desenvolver aquilo é muito maior, ter esse feedback imediato, instantâneo, ajuda muito e construir algo dentro daquilo que você está buscando, porque tem pessoas que nós conversamos que elas não têm o objetivo de fazer a gravação de vídeos, então não vou aprofundar algo relacionado a um roteiro para a gravação de reels, por exemplo, mas ela tem uma demanda no sentido de construir bons discursos. Aí a gente vai trabalhar e vai estruturar essa construção do bom discurso também ao longo do tempo. Então, otimiza, é algo diferente. Então, se você está realmente querendo desenvolver esse processo de comunicação, pode entrar em contato aqui com o Canal Ideal, a nossa equipe está à disposição para atender e eu vou ter muito prazer em conversar contigo e entender as suas demandas, as suas necessidades em comunicação e aí sim a gente fazer um trabalho para que 2025 seja um ano de realmente virada de chave para você nessa área e você possa se posicionar de uma forma muito melhor. Então, Éder, eu gostaria de agradecer pelo bate-papo, né? E você que ficou interessado, só entrar em contato com o Canal Ideal pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, para saber um pouquinho mais. Exatamente. Obrigado a você que nos acompanhou, ficamos sempre à disposição.